Bom dia, pessoal. Ou boa tarde, no caso. Hoje eu vou apresentar os módulos do meu sistema, que é um sistema de rastreamento e sensoramento veicular. Vamos começar. Só relembrando, aqui está o diagrama de blocos do meu sistema. Então, a ideia desse sistema é obter a localização e aceleração, aceleração e velocidade angular de um veículo, usando um GPS e um IMU, e transmitir esses dados para um servidor na nuvem utilizando uma rede de celular. Aqui eu coloquei o diagrama de blocos, né, só para a gente relembrar, né? Aqui tem o acelerômetro e o giroscópio, que é a MPU 6050, e aqui é o GPS e o rádio GSM e GPRS, que está errado, o GSM no GNS, que é o SIM 808. E aqui estão alguns LEDs de status do sistema e o sinal de ignição, que vai ser uma entrada que vai definir se o carro está ligado ou não. Então, a agenda de hoje, eu vou falar sobre o hardware desenvolvido, sobre os módulos do sistema, as pendências e os problemas a serem corrigidos até a semana que vem, e apresentar o cronograma do projeto. O hardware proposto inicialmente era esse aqui, né, que a gente fez na proposta de projeto, acredito umas 4 semanas atrás, e então foi isso aqui que eu tinha proposto, basicamente se comunicar com o rádio SIM 808 pela comunicação UART e com o MPU 6050, que é a IMU, né, por 2C. Aqui também tem a alimentação deles e também os dois LEDs de status do sistema, que seria o status da rede celular, que seria esse sinal SIM, e o status do sinal do GPS, que seria esse sinal GPS. Aqui ainda não tinha colocado o sinal de ignição como entrada do sistema, né? Ainda não tinha pensado nisso. Então aqui vocês veem aqui no hardware desenvolvido as diferenças entre o hardware que eu tinha proposto lá no início e agora com o hardware desenvolvido, elas são as seguintes. Primeiro eu coloquei 2 resistores de pull-up no barramento de 2C, que foi uma recomendação do professor, eu tinha até esquecido disso, na hora que fui projetar, mas aqui na placa eu já coloquei, eles estão aqui, acho que dá para ver meu mouse, né? Eles estão aqui, atrás desses fios aqui. O sinal de ignição, que é aquela entrada do sistema para definir se o carro está ligado ou não, vai ser controlado pelo botão D1 da placa núcleo G47RE. 474, que foi aquele botão que a gente já usou mesmo nas aulas, né? Esse botão aqui até colocar uma chave externa, um I/O aqui, mas já tem o botão prontinho aqui para usar, né? Falei, vamos usar o botão mesmo. E também uma coisa que não tinha naquele esquemático, até porque não tinha como colocar, né, naquele diagrama de hardware, são as antenas do GPS, que é essa antena aqui, uma antena ativa, e a antena do GSM, que é essa antena aqui atrás. Tá ligado os dois na placa do SIM 808. Então, aqui só para a gente relembrar também os objetos do meu RTOS, né, que eu propus no projeto de software. São esses aqui, tem basicamente uma interrupção que é para ler o sinal de ignição, né, interrupção gerada pelo aquele botão, então. A atividade que vai ativar e desativar o modo low power, a atividade que vai ler e tratar os dados dos sensores, que seriam os dados do GPS e da IMU, a atividade não, né, a tarefa, né, que envia os dados para a nuvem, e a tarefa que se conecta na rede de celular. Além desses objetos aqui, né, variável global, eu identifiquei com o prefixo GV, né, então aqui são variáveis globais, aqui também. Aqui é um mutex para controlar a comunicação serial com o SIM 808, né, só para a gente não ter tarefas concorrentes tentando se comunicar com o mesmo recurso compartilhado ao mesmo tempo, né, vai dar problema. Isso aqui é só para a gente dar uma relembrada mais ou menos como está estruturado o meu projeto. Então, os módulos do sistema dividi em 4 módulos, que seria o controle do módulo low power, o sensoramento, que é GPS e MIU, o gerenciamento e a conexão com a rede de celular e o envio de dados para a rede de celular não, né? Seria via rede de celular, não para a rede de celular, está escrito errado aqui. Então, o módulo de controle do módulo low power, eu resolvi apresentar como listar mais ou menos as funcionalidades de cada módulo, o que foi desenvolvido e o que já foi testado. Então, esse módulo aqui, ele engloba a interrupção para ler o sinal de ignição e a Task Low Power Mode, que seriam, no caso, essas duas partes aqui do sistema.
Então, a primeira funcionalidade seria controlar o modo de operação do sistema, se ele está em modo low power ou não, através do botão B1. Então, isso já foi feito, já foi testado. Na rotina de interrupção, eu seto uma flag e na tarefa eu consigo verificar essa thread flag, se foi pressionado ou não o botão, se é para mudar ou não o modo, isso já foi feito, testado. Indicar o modo de operação do sistema através dos LEDs do sistema e da variável global, também já foi feito, já está funcionando, e os LEDs, essa era uma outra parte que eu não tinha pensado inicialmente, mas eu coloquei para piscar alguns LEDs do sistema enquanto ele está em modo low power, só para indicar que o sistema está em modo low power. Ativar e desativar o modo low power do rádio SIM 808 também foi feito, basicamente enviar um comando só para ele, né? Eu não busquei a otimização máxima desse modo low power, de desativar um monte de coisa e tal, eu fui no modo mais simples, até porque não vou conseguir testar isso muito profundamente nesse projeto da disciplina, que seria fazer medição de corrente, essas coisas, quanto de corrente o sistema está consumindo, está entrando mesmo em modo low power, está chegando nos valores esperados no datasheet. Não vai dar para fazer isso, porque a gente não tem muito tempo, né? Então, isso já foi feito. E também realizar as configurações iniciais do rádio, porque quando ele volta do modo low power, você precisa ligar o GPS, configurar a rede, fazer umas configurações ali. Então, isso também é feito por esse módulo. Também já foi feito e testado. Uma coisa que eu ainda não trabalhei é ativar e desativar o modo low power do microcontrolador em si, né? Do STM32. Isso eu ainda não trabalhei. Aqui eu até coloquei um vídeo só dos LEDs funcionando, só para ficar claro. Quando os LEDs estão piscando assim, então o sistema está em modo low power. Quando eu aperto o botão e eles desligam o modo low power, então os LEDs são desligados. E quando eu aperto de novo, volta para o modo low power e os LEDs são ligados novamente. Só coloquei esse vídeo só para demonstrar esse comportamento dos LEDs. Né? Até porque não tem muito como demonstrar o modo low power funcionando, a não ser medir corrente, coisas assim, e coisa que eu acho que não cabe no escopo desse projeto. Agora, o módulo de sensoramento, que é o GPS e EMU, são essas três funcionalidades. Ele basicamente contempla a Task Get Sensor Data. Então, é o controle da execução da tarefa por um timer disparado a cada 10 segundos, né? Então, é para a gente obter os dados de sensoriamento a cada 10 segundos. Inicialmente, eu estou fazendo assim, depois eu vou até tentar diminuir o tempo desse timer aqui para ver como o sistema se comporta, talvez a cada 5 segundos. O ideal no sistema de telemetria é talvez a cada 1 segundo você ter essa informação, né? Mas eu chutei esse tempo um pouco para cima exatamente para a gente ter uma margem de trabalhar nesse projeto, até porque não precisa ser nada muito preciso agora, né? Então, eu criei um software timer para fazer isso. Esse software timer depois escreve numa flag da tarefa e ela identifica que os 10 segundos já se passaram. Então, isso já foi desenvolvido e já testei. Obter as coordenadas GPS do sistema e controlar o LED do sinal de GPS. Também consegui já obter as coordenadas, só que os testes ainda estão em processo porque eu não estou conseguindo validar se aquelas coordenadas são válidas ou não, porque tem uma flag que é indicada no protocolo de comunicação com o GPS, aquele INMEA, que é bem famoso, indica se os dados são válidos ou não. Essa flag aparentemente não está funcionando muito bem. Às vezes está vindo que os dados são válidos, mas está vindo coordenada zero. Então talvez eu tenha que fazer uma outra verificação. Eu não testei mais isso ainda, dei uma parada, então eu vou precisar mexer nisso. E obter as medidas da EMU passando elas pelo filtro digital. Eu já consegui pegar as medidas da EMU, né, pelo protocolo I2C, mas ainda não fiz, não implementei o filtro digital. Comecei a mexer com isso, mas ainda não tive muito tempo. Estou um pouco atrasado nisso, então preciso correr com isso essa semana. O módulo de gerenciamento e conexão com a rede, basicamente é a Task Network Connect, que ela precisa, uma das funcionalidades, então, é avaliar o status da conexão atual e, se for necessário, se conectar à rede de celular do rádio. Isso eu já desenvolvi, já testei, funcionou. E controlar o LED do sinal SIM de acordo com o status atual da conexão, também é algo bem simples, já testei e já funcionou. Já desenvolvi, né, e funcionou no caso. Já desenvolvi e testei. O módulo de envio de dados da rede, ele tem que, então, basicamente, ele é a Task Network Send Data.
ele precisa enviar o pacote de dados para a rede através de uma conexão TCP e do protocolo HTTP. Eu já desenvolvi esse módulo, já tinha trabalhado com isso, mas por enquanto eu só testei com dados estáticos, mandando algumas variáveis que eu criei na mão mesmo, não enviei os dados do sistema ainda, até porque os dados da EMU eles não estão passando pela filtragem digital, então essa parte ainda preciso trabalhar um pouco mais, mas acredito não ter problema, porque consegui enviar um dado estático, então é só a questão de ajustar comando ali, às vezes alguma coisinha do jeito que você vai enviar do pacote, mas acho que não vou ter muito mais problema. E ele também tem a funcionalidade de informar erro de conexão à tarefa anterior que eu mostrei, né? Ao módulo anterior, que é basicamente o módulo de gerenciamento de conexão. E ele também controla o LED do sinal, porque se ele percebe que não conseguiu enviar dado devido a não ter conexão com a rede, né? Se o rádio retornar isso, ele também já apaga o sinal do LED que indica esse sinal. Né? Apaga o LED que indica esse sinal. Aqui também eles têm algumas funcionalidades comuns entre os módulos, que envolvem os mutex também, e como elas não são de nenhum módulo específico, mas funcionalidades gerais do sistema, resolvi também listar aqui. Então seria uma funcionalidade ao controle da execução das tarefas baseados na flag global, que seria a low power flag. Isso já desenvolvi, já testei, então quando o sistema está em modo low power, ele não está executando nenhuma tarefa, daquelas tarefas que eu citei, né? Se a gente até vê aqui no diagrama, um pouco. Então, se o sistema está em modo low power, ele não executa nem a tarefa de enviar dados para a nuvem, nem a tarefa de ler e tratar os dados, nem a tarefa de se conectar na rede de celular, né? Então, nenhuma dessas três tarefas estão sendo executadas se o sistema está em modo low power. Vou voltar lá. Controle do acesso variável global data package através do mutex, também já implementei, mas ainda não testei, porque não estou com os dados da EMU pronto, então é aquilo que eu comentei, ainda está faltando essa parte, estou um pouco atrasado nisso. O controle do acesso à comunicação serial do rádio SIM 808 através do mutex, eu também já implementei, e estou testando porque ele está funcionando, mas às vezes o rádio está se perdendo em alguns comandos, então eu não sei se a minha função de enviar comandos para o rádio, ou se é alguma coisa relacionada ao mutex, eu preciso também debugar um pouco mais isso. E implementar a função para se comunicar com o rádio SIM 808 por comandos AT, também já desenvolvi e testei, que basicamente esse rádio, ele tem aqueles preâmbulos e pós-âmbulos que o pessoal fala, né, que é tipo um início, um fim de uma resposta, então eu já fiz uma função, não é basicamente você escrever na UART dele, até, na verdade, é só você escrever na UART dele, né, mas você tem essas coisas de, tem que colocar esses bytes aqui antes e esses depois para enviar o comando, e na hora de receber também é alguma coisa parecida com isso, então já fiz uma função para tratar tudo isso, né. Aqui eu vou falar então sobre as pendências e problemas a serem corrigidos. Na verdade, eu já citei a maioria deles durante a apresentação, mas falando mais especificamente, o controle do acesso à comunicação serial do rádio através de um mutex não está funcionando corretamente. Às vezes os comandos estão sendo perdidos, então preciso investigar se é por conta de alguma coisa do mutex que eu estou esquecendo de verificar em algum lugar, não sei. Mas isso acontece uma vez ou outra só, um pouco estranho, preciso investigar. A filtragem digital dos dados da EMU ainda não está funcionando, como eu falei para vocês. Eu comecei a implementar isso, mas ainda não tive muito tempo de desenvolver isso mais a fundo, então é uma coisa que eu estou atrasado, que eu preciso correr esses dias. O envio dos dados do sistema não foi testado com dados reais, só com dados estáticos, também já comentei isso. O módulo low power do microcontrolador ainda precisa ser implementado. E a verificação se os dados do GPS são válidos ou não ainda está com problema. Às vezes eu estou recebendo dados que eu acho que seriam inválidos, mas estão vindo como válidos. Preciso só verificar isso. Também acredito que não é um requisito central do meu sistema, porque basicamente isso serve só para ligar ou desligar aquele LED do sinal do GPS. Então não é nada muito crítico, mas preciso dar uma verificada. E aqui é o acompanhamento do cronograma do projeto. Então, essas atividades em verdes foram as que eu já realizei, né? Então, eu já criei toda a estrutura das threads e configurações do RTOS no CubeMX. Apanhei um pouco para isso, porque nunca tinha já mexi com RTOS só aqui na disciplina, né? Nos projetos da disciplina, naqueles exemplos do professor, mas quando você vai criar um projeto mesmo com
muitas tarefas e comunicação entre elas, thread flag e mutex, coisas assim. A gente apanha um pouco algumas configurações da RTOS, mas essa parte já finalizei. Comunicação com rádio SIM 808 para obter as coordenadas do GPS também já foi feita, e a comunicação TMU para obter as medidas de aceleração e velocidade angular, né, faltou aqui, também já foi feito. Então, o amarelo que está em processo, que é a filtragem digital dos dados DMU, vocês podem ver que está atrasado, já era para ter acabado nessa semana. A comunicação com o SIM 808 para enviar os dados via rede celular também está em processo, porque eu consegui enviar dados estáticos, mas ainda preciso enviar os dados reais mesmo do sistema, então por isso que ela ainda está pendente. E a implementação do módulo Low Power também está pendente, porque falta implementar o módulo Low Power do controlador. E a confecção de documentações, que eu ainda nem comecei, então, no geral, eu estou um pouquinho atrasado no projeto, mas agora tem mais uma semana aí para a gente correr, né? Eu estou um pouco ocupado com algumas coisas pessoais que estou passando agora na minha vida, então ficou um pouco mais corrido mesmo, algumas coisas do projeto, mas estou conseguindo desenvolver, e agora é correr nessa última semana aí para finalizar alguns detalhes, alguns desenvolvimentos, principalmente essa parte da filtragem digital, e também montar o relatório, as documentações, aquilo que o professor pediu para a gente entregar, né? Da minha parte é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, sugestão, alguma coisa, comentem aí, depois eu vou dar uma assistida na aula, ou se quiserem passar para o professor, ele passa para mim, acho que o professor vai ter alguma coisa para comentar também. Então, da minha parte, é isso. Um abraço, pessoal, e bom dia ou boa tarde, no caso.